Boa tarde, meu povo. Vamos chegando. Deixa eu só conferir uma coisa aqui se dá certo, hein? Que eu não sei ainda. Vocês estão me ouvindo? Espera um pouquinho. Tá saindo som? Oi? Eu acho que não, peraí. Tá ouvindo, Thiago? Tá, ok. Não, aqui tá ótimo. Isso é legal. Eu consigo compartilhar esse vídeo aqui, Thiago? Tipo assim, transmitir na... Sim, né? Beleza. Gostei do vídeo, hein? Kung Fu Panda. Ah, é tão gracinha esse É vídeo. massa, né? Esse daqui. É. Franklin. Esse daqui é massa. Eu vou dar aula de Aristóteles e falar dele. Pensa, isso é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Eu tô aprendendo a usar isso aqui ainda, gente. Espera aí. Como que eu volto ao normal aqui? Não, aqui, não. Tá, entendi. Entendi. Gente, boa tarde para todo mundo que está entrando aí na live. Eu vou começar, né? Porque a gente tem um monte de coisinha para a gente ir compartilhando, tá bom? Eu tô me sentindo um blogueirinho aqui nisso aqui, gente. Tô achando maravilhoso isso. Hoje eu fiz a live com o pessoal do 9º ano e foi muito, muito positiva a live, né? Eu sei, assim, que a gente consegue... Vocês devem estar acompanhando todos os canais aí junto com o Descomplica, né? Que tem um monte de coisa ali no Descomplica para super adiantados. Só que é o seguinte, nas nossas aulas presenciais, nós tínhamos parado na aula 3, acompanhando o cronograma do Descomplica, tá? Então, eu vou continuar daquilo que nós paramos na escola, tá? Para não dar muita confusão. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu vou colocar aqui no bate-papo o meu telefone, para quem não tem o meu telefone ainda, tá? O meu WhatsApp. E aí, conforme vocês forem estudando e for surgindo alguma dúvida relacionada ao conteúdo, de resolução de questão, dúvida propriamente de entendimento sobre aquilo, né? Relacionado ao conteúdo, vocês podem me enviar no WhatsApp. Nós estamos trabalhando, tá? Nós estamos em casa, mas não estamos à toa, não. Eu tava falando com a minha mãe hoje de manhã que, tipo assim, às vezes dá muito mais trabalho a gente ficar aqui, porque tem que editar, tem que enviar, tem que fazer, enfim. Então, surgiu qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me enviar aqui pelo meu WhatsApp que eu coloquei aí no bate-papo, tá? Que a gente responde, não tem problema nenhum não, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que falar, vamos só dar uma revisão básica daquilo que nós tínhamos visto antes de nós entrarmos em quarentena, antes da gente parar, tá bom? Deixa eu só buscar aqui na minha pasta, rapidinho. Nas aulas do pré, nós tivemos aqui... Deixa eu compartilhar isso aqui. Todo mundo tá vendo aí isso aí, o que é filosofia? Sim? Agora eu já não tô vendo vocês. Espera aí. Aqui. Tiago, tá vendo aí o slide do que é filosofia? Sim? Ok. Então vamos lá, gente. Olha só. Esse slide, eu não vou explicar ele de novo, né? Porque nós
foi a nossa primeira aula, né? Nós estivemos falando sobre ele aqui um tempão. Deixa eu minimizar aqui. Então, olha só, nossa primeira aula nós falamos um pouco sobre essa questão do que era filosofia, falamos sobre a definição do que era filosofia, né? O entendimento, principalmente dessa pessoa, das questões das pessoas se distanciarem, acreditarem que só um velhinho que pode ser o filósofo. A gente viu que isso é uma ideia equivocada, né? Falamos muito sobre essa questão da filosofia ser uma postura, ser uma maneira de viver. Falamos sobre a importância do mito para o surgimento da filosofia, ok? Isso é... Eu não estou escutando ninguém aqui. Vocês estão falando? Alguém fala alguma coisa aí para eu escutar? Fala aí, Thiago. Alguém fala alguma coisa? Oi. Oi, pronto. Ó, tô escutando. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ótimo, então vamos lá. Nós falamos então sobre essa questão do mito, né? Que a importância do mito com a relação da filosofia. Deixa eu passando aqui para a gente não perder muito tempo, porque isso é só uma revisão daquilo que nós falamos, né? Surgimento da filosofia relacionada ao mito. Falamos sobre os pré-socráticos, que foram os primeiros, né? Que buscaram uma explicação mais lógica, um distanciamento com a racionalidade, né? A valorização sobre a questão da presença dos seres sobrenaturais, né? Falamos muito sobre isso dentro da sala de aula. E aí a gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala sobre pré-socráticos e mito, não podemos desvalorizar os mitos, tá, galera? Em nenhum momento isso pode acontecer. O mito teve a sua importância dentro da estrutura e dentro do conceito propriamente dito e da formação da filosofia, tá? Continuando aqui, falamos sobre essa questão dos pré-socráticos, né? A arte, olha, não podemos esquecer, né? Ou seja, que era a ideia do fundamento e da origem de todas as coisas. E aí destacamos sobre o grande embate que vai acontecer dentro da filosofia pré-socrática, ok? Heráclito e Parmênides. Lembra que nós falamos sobre os dois? Heráclito, que era o filósofo da transformação, da filosofia mobilista, que acreditava que tudo se mudava e estava em constante transformação. E aí, tanto que ele fala sobre a famosíssima frase, né? Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Falamos de Parmênides, né? Dos sofistas, da importância dos sofistas sobre a questão dos mestres da retórica, a importância dessas pessoas e o embate que eles tiveram propriamente com Sócrates, né? Que eles eram acusados de mercenário do saber. Enfim, falamos sobre todas essas coisas. Depois nós falamos também sobre, dentro da filosofia, falamos de Platão, falamos sobre o mundo das ideias, da caverna, falamos sobre a política de Platão. E hoje, como nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós tínhamos parado naquele conceito e na ideia de Platão política, e hoje nós vamos falar um pouco de Aristóteles, tá bom? Aristóteles que foi discípulo de Platão durante muito tempo, mas tudo para por aí, tá? Quando Aristóteles consegue realmente assumir o seu posicionamento, sua postura dentro da sociedade, né? Ele vai, então, fazer aí uma transformação do que seria a teoria das ideias de Platão, tá? Então, aqui nós temos a metafísica. Olha só, gente, quando a gente fala de metafísica, isso é muito importante. Por quê? Metafísica é uma expressão, né? É uma palavra que ela pode aparecer em alguma questão de qualquer vestibular, ok? E aí a gente pensa assim, e não vai explicar o que é metafísica. Então, olha só, vamos lá então. Todas as vezes que aparecer a palavra metafísica, como essa que nós estamos vendo aqui, ó, metafísica, nós estamos falando a metafísica de Aristóteles, mas não é só dele. A metafísica relaciona-se a toda a filosofia construída na antiguidade, ok? Então, ó, Platão, Aristóteles, Sócrates, os três juntos formam aquilo que nós chamamos de filosofia da metafísica. Ok? Esses três juntos aí, eles formam o pilar da metafísica. Então, quando a gente estiver em qualquer local e a gente escutar qualquer situação que fala assim, a metafísica, a gente já sabe, opa, então está falando sobre a filosofia construída na antiguidade com Platão, com Sócrates, com Aristóteles. Vamos deixar uma coisa clara aqui antes de começarmos a falar sobre Aristóteles.
Nós já havíamos comentado nas nossas aulas que Sócrates não deixou nada escrito. Ele era aquele filósofo que valorizava acima de qualquer coisa o diálogo. Ele valorizava tanto o diálogo que ele não deixa nada escrito. A gente sempre faz uma analogia de Sócrates como se fosse Jesus, né? E Platão, que era o seu principal discípulo, deu seguimento aí nas ideias, no diálogo e principalmente naquele processo que a gente chamou de dialética, ok? Então a gente tem que entender o seguinte: Sócrates e Platão, eles são uma coisa só, vamos dizer assim. Eles se complementam dentro do conhecimento e dentro de tudo aquilo que eles entendem da própria filosofia. Valorizando muito o diálogo, é uma coisa muito próximo da divisão do mundo físico do metafísico, ok? Bem próximo disso. Platão, ele era cidadão ateniense. Então a gente sabe que para você ter direito à cidadania ateniense, você tinha que ter aquelas regrinhas que nós estudamos lá no 6º ano, né? E depois estudamos no 1º ano também com a Marcela. Você tinha que o quê? Ter nascido na Grécia Antiga, né? Você tinha que ter pais e mães atenienses, ser homem maior de 21 anos e ter participado do exército, ok? Platão era cidadão, Aristóteles não. Ok? Então, durante muito tempo, Aristóteles ele foi discípulo de Platão. Foi ele companheiro de Platão. Esteve ali presente junto com Platão. Só que quando acontece a Guerra do Peloponeso e vai acontecer aquela invasão relacionada principalmente com os macedônios, né? Que eles invadem ali as cidades-estado grega, e nós vamos entrar no período conhecido como período de Alexandre o Grande, né? Filipe II assume e logo depois o seu filho Alexandre o Grande continua formando aquilo que a gente chama sobre a cultura helenística. É nesse período que Aristóteles vai se destacar, vai crescer, vai se desenvolver, ok? Por quê, gente? Olha só, Aristóteles, ele não estava de acordo com as teorias da ideia de Platão. Que coisa, né? Pelo contrário, ele era antagônico, ou seja, Platão ia por um lado, Aristóteles ia para outro. Eles eram separados, eles não faziam junção de ideias, de conceitos. Ele, na verdade, ele é completamente contra, ou seja, o que ele pensa, como ele pensa, a maneira como ele entende aquela própria sociedade, ele busca um outro caminho, tá bom? Então vamos ver o que Aristóteles fala aqui dentro da nossa aula, tá bom? Vamos lá ver qual é o pensamento de Aristóteles e por que diverge tanto esse conceito de Aristóteles. Vamos lá. Primeira coisa, Aristóteles foi discípulo de Platão, tá? Só que a sua filosofia é um antiplatonismo. Quando a gente chega aqui na modernidade, e quem foi meu aluno no passado lembra sobre isso, nós falamos sobre a diferença entre a filosofia empirista e a filosofia racionalista. Lembra que nós falamos sobre isso? E aí os principais representantes, René Descartes seria o representante da filosofia racionalista e a empirista seria Francis Bacon, o famosíssimo Chico Toicinho, né, que a gente falou muitas vezes. Então, olha só que coisa interessante. Platão é aquele que constrói o mundo metafísico das ideias, das ideologias, da separação das coisas, e Aristóteles ele é mais terrenal, ele é da razão, ok? E as suas ideias, ou seja, vão batendo de frente, e ele afirma o seguinte: olha, a teoria das ideias formada por Platão, aquela do mundo inteligível, do mundo sensível, da divisão, né, das coisas, para ele fala só, completamente equivocado. Tá? Ele afirmava isso. Nós colocamos aqui no nosso slide. Aristóteles consideravam que as bases do pensamento platônico, em especial a teoria das ideias, estavam profundamente equivocadas. Tá? Para ele, Platão estava equivocado. Então ele falava o seguinte, Platão, né? Que o mundo estava dividido naquela mundo inteligível, mundo das ideias, mundo sensível, ok? Ou seja, querendo ou não, ele tentava, de certa forma, deixar transparecer que as coisas perfeitas estão fora da sua própria essência, do seu próprio ser. E aí, Aristóteles começa a questionar isso. Ele fala assim, olha, se a essência ela está separada da coisa, isso quer dizer que as características primordiais não estariam nas próprias coisas? Peraí. A essência
que é a ideia que Platão falava, está separado da coisa em si. Como assim? Ou seja, faz algum sentido isso? Há algum sentido, segundo o questionamento de Aristóteles, em a gente conseguir entender essa separação entre o que é a essência e o que é a própria coisa em si? Faz algum sentido a gente falar que elas estão separadas? Para Aristóteles, não. Para Platão, sim. Lembrando, então, de novo, hein? Aristóteles é antiplatonista, ok? Toda a filosofia aristotélica, ela vai ter como base qual conceito? A importância da valorização da experiência, ok? Por isso que a gente fala que os empiristas bebem na água do pensamento de Aristóteles. Ou seja, Aristóteles é a primeira base do pensamento filosófico, ok? Então, continuando aqui, o que é uma única... Gente, tranquilo? Algum questionamento? Posso continuar? Posso ir? Continuando então, hein? Todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Vamos lá então, hein? Ó, o que é... então, as coisas... a essência e a realidade, as duas coisas, elas se encontram junto no mesmo local, tá bom? Então, a teoria da substância é o ponto de partida para a gente compreender a filosofia aristotélica. Dica, hein? Aristóteles, substância, solo, concreto, é aquilo que a gente toca, eu tenho que sentir, ele valoriza os sentidos acima de qualquer coisa. Então, quando Platão fala assim, os sentidos nos enganam, Aristóteles fala assim, balela, é com os sentidos que a gente aprende, sem ele não tem aprendizado, tá bom? Então, a gente tem que valorizar isso acima de qualquer coisa. Então, gente, toda coisa, para Aristóteles, qualquer coisa, ela é uma substância. Ela é uma realidade que vai subsistir em si mesma. Ou seja, dentre todas as características das coisas, a gente tem a essência, que é a forma, e o acidente. Toda forma tem o seu acidente. Toda forma tem o seu acidente. Então, enquanto que para Sócrates e Platão, o que se valoriza muito é o diálogo, aqui, com Aristóteles, o que vai se valorizar muito são as experiências e as características, ok? Então, Aristóteles vai valorizar muito a substância e ele fala que essa substância, ela se divide em dois momentos, o que é essencial da substância e os acidentes que podem acontecer relacionados a ele ou a ela, ok? Então, olha só. Por exemplo, na substância João, que é um ser humano, João, que poderia ser Eduarda ou Carlesso, tanto faz, a essência do ser humano, segundo Aristóteles, é o quê? A racionalidade. Então, olha só. Qual é a essência da Drago? Ser racional. Qual é o acidente? Ela é ser bonita desse jeito. Ok? Ou seja, a beleza, a altura, né, o tom da voz é o acidente. Agora, a essência, por exemplo, da Eduarda é a racionalidade dela. Conseguem compreender, então, a divisão dessas duas situações? Tá? Então, olha só. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Dúvidas? Posso continuar? Então, vamos lá, hein? Para explicar essa questão da mudança da subsistência, né, e como elas subsistem entre elas, nós, de certa forma, precisamos falar sobre o ser em ato e o ser em potência, que é, vamos dizer assim, é primordial para que a gente possa entender a filosofia aristotélica, tá? E para a gente ter como base um pouco sobre essa questão do ser em ato e ser em potência, eu separei para a gente aqui um videozinho que é do Kung Fu Panda, tá? Que fala um pouco, nós vamos assistir, eles são só 2 minutinhos, tá? E ele vai dar base aí pra gente entender o que seria esse ser em ato e ser em potência. Se a gente não entender isso, a gente não entende nada do que é Aristóteles, tá bom, gente? Então, valorização da razão, separação dessa substância em que é essencial e do que é o acidente, e aí a gente entender como que essas substâncias se transformam.
que permeia-se por esse conceito de ser em ato e ser em potência. Vamos lá ver, então, o que ele fala sobre isso? Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Já tá aqui certinho. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Compartilhar. Vocês estão vendo o vídeo aí? Alguém fala? Sim. Ok. Vamos lá, então, hein? Gente, vocês estão escutando, não, o vídeo? Não, tá sem som e tá um pouquinho travado. Então vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai... Pega esse link aqui, ó. Vou copiar e vou jogar lá no site, no chat. E aí depois vocês assistem. Eu pensei que dava pra... Calma, gente, que eu tô aprendendo. Eu pensei que dava pra compartilhar, mas não dá. Então eu vou colar aqui o link, tá? E vocês... não. Ué, por que foi pro vídeo? Eu quero para todos. Todos em reunião. Peraí. Ó, esse videozinho aí, o link eu mandei no chat, tá? E aí, vocês assistam, tá? Porque ele exemplifica, e ele é uma gracinha o vídeo ainda. E ele exemplifica muito a ideia do que é o ser em ato e ser em potência. Então vamos tentar entender o que é esse ser em ato e ser em potência aqui de Platão. Deixa eu voltar aqui pro... Deixa eu achar aqui, que eu tô perdido agora. Peraí. Aqui. Compartilhar a tela. Voltou pro slide? Sim. Ok. Eduardo é minha ajudante. Vamos lá, então. Gente, olha só. Então, vamos tentar entender o que seria esse ser em ato e ser em potência. Ali, no vídeo, que vocês vão ver depois, ele fala muito sobre a questão do conceito de uma árvore, de uma semente, né? E aí ele tenta... Quando você planta uma semente, a ideia é que essa semente germine e que ela vire aí uma árvore, uma fruta, ou seja lá o que for, ok? Essa que é a ideia que a gente tem quando a gente fala sobre essa questão de pegar uma semente e plantar e ela ter esse conceito, tá? Então, o ser em ato e ser em potência é exatamente isso. É a ideia de que algo vai acontecer e o fato acontecendo realmente. Então, por exemplo, vocês são estudantes, ok? São estudantes de um pré-vestibular, um pré-ENEM, tá? O ser em ato de vocês é estudar, é ter um objetivo, estar ali o tempo inteiro, né, se estruturando, pensando em algo. Então aí a gente pensa o seguinte, ó, ser em ato e ser em potência. Eu sou estudante, é o ser em ato. Qual é a potência da Eduarda como estudante? Se transformar naquilo que ela busca estudando, que é, no caso, medicina. Conseguem entender, então, o processo? Ó, o ser em ato é o estudar em si. O ser em potência é o caminho, é o objetivo. Ok? Qual é a potência da Eduarda? Ser médica e cuidar da gente depois. Ok? Então, olha só. O ser em ato... Mas aí a gente fala assim, então quer dizer que todo mundo que estuda vira médico? Vira? Não. Depende, então, dessa situação dentro de toda essa transformação. As substâncias que nós falamos ali agora, que é a base do pensamento aristotélico, todo o pensamento aristotélico passa e permeia-se sobre as substâncias, ela, vamos dizer assim, ela, de certa forma, ela se divide em essência e acidentes, ok? Mas essas substâncias se transformam. Como? Em ser em ato, em ser em potência. E aí, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, eu tenho um pé de manga no fundo da minha casa. O pé de manga em si é o ser em ato. Qual é a potência do pé de manga?
da manga. Ok? Mas com certeza vai dar manga? Não sei, pode ser que na época que ela floresça, venha um vento, joga as flores tudo do chão e ela não dê frutos. Ou seja, toda a substância, ela sempre vai estar passando por esse conceito, ser em ato, ser em potência, ser em ato, ser em potência. Ok? E é assim que essas substâncias, que no primeiro momento se transformam em essência e acidentes, elas se transformam no pensamento aristotélico. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Aristóteles, então, quando ele fala sobre essas substâncias, ele fala assim, as substâncias, todas elas, então olha só, tudo para Aristóteles é substância. Todo conhecimento se constrói através da racionalidade, do valor, ok? E aí a gente pensa o seguinte, ok, tá ótimo isso, e aí a gente vai falar assim, mas essas substâncias, elas subsistem, elas são classificadas, tá? Como que ele fez essa classificação das substâncias? Ele fala que toda substância tem a sua causa formal, que é a característica primordial da substância. Por exemplo, se a gente pega uma cadeira, a causa formal é a essência própria da cadeira, ok? A cadeira em si é a causa formal. Toda substância tem uma causa material, que seria a matéria pela qual ela foi feita, né? No caso da cadeira, é madeira, pensando que seja uma cadeira de madeira, ok? A causa eficiente, que é aquilo que produz a substância, o que põe no ser, o que a faz existir. No exemplo da cadeira foi o carpinteiro, que a construiu, que a posicionou e colocou aí. E a causa final, que é a finalidade propriamente dito da substância. Ok? Ou seja, para que foi feito a cadeira? Para servir como assento. Então, todo o pensamento da filosofia aristotélica, ela está dividida, construída dentro da racionalização, da valorização da experiência, do antiplatonismo, da valorização daquilo que é físico acima de qualquer coisa. E aí a gente destaca a substância, dividida em a sua essência e os seus acidentes. E a gente viu que essas substâncias, ela passa por um processo de ser em ato e ser em potência, que ela pode ou não chegar, mas ela tem um objetivo, um caminho a ser alcançado, ok? E que essas substâncias, elas vão se dividir em toda substância, né? Para Aristóteles, ela se divide em causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Ok? Ai, Jesus, peraí. Tranquilo, gente? Sim? Professor, Oi. qual seria a causa primária, não sei. É a substância em si. Por exemplo, qual a causa, a causa que é a primeira aqui, né, que nós falamos aqui? Vamos voltar aqui no... Vocês estão ainda no slide, né? Eu me perco, eu penso que vocês não estão. Deixa eu olhar aqui. A causa formal, que é essa primeira causa, né? É a própria, no caso da cadeira, é a essência da cadeira, a própria cadeira. A forma dela é a causa formal dela. Ou seja, a cadeira tem aquela forma. Por exemplo, se a gente pega bem assim, a causa formal do tijolo, ser quadrado. Ok? Ok? Ok, ok. Ok. Então, e assim, a base de todo o pensamento aristotélico, ela vai se relacionar nessa situação, tá bom? Aí eu trouxe aqui pra gente, ver se a gente consegue responder uma questão aqui. Vocês estão conseguindo ler aí? Sim? Deixa eu ver aqui. Aham. Então, leiam aí, vamos lá. Então, vou ler com vocês, hein? Vamos lá. Ó. A substância,
no sentido mais fundamental, primeiro e principal do termo, é o que não se afirma de um sujeito, nem ocorre num sujeito, por exemplo, o homem individual ou o cavalo individual. André é um homem branco, tem 2 metros de altura e hoje se encontra sentado na esquina, lendo um romance que o emociona a cada página. Considerando os textos acima, é correto afirmar que... Vamos lá, nós temos os 2 textos, né? Ele fala assim, ó, a substância no sentido, o mais fundamental, primeiro e principal do termo, é o que não se afirma de um sujeito, nem ocorre num sujeito, por exemplo, o homem individual ou o cavalo individual. Aí a gente tem um outro texto que fala assim, ó, André é um homem branco, tem 2 metros de altura e hoje se encontra sentado na esquina, lendo um romance que o emociona a cada página. Considerando os textos acima, é correto afirmar que... Vamos lá. Façam a leitura de vocês, depois a gente faz juntos. Se a gente conseguir responder essa pergunta, quer dizer que a gente entendeu o conceito de substância. Quem for achando a resposta, vai colocando no bate-papo aí. E aí, ai, gente, eu engordei tanto. Olha só, 10 quilos eu ganhei. Meu Deus, eu vou explodir. Ok, vamos colocando aí, gente, as respostas. Todo mundo colocando no bate-papo. A Natália já colocou. Tô esperando. O Felipe mandou a resposta dele para todo mundo, mas tá bom. Muito bom, gente. Exatamente, é a letra C. É isso aí mesmo. Tipo assim, se a gente não conseguisse responder essa questão, eu separei essa questão porque, tipo assim, ela é o resumo da nossa aula, tá? Ou seja, eu tenho que pegar essa questão e eu tenho que conseguir responder ela, tá? É exatamente a resposta C, tá? Ou seja,
O conceito aristotélico de substância expressa uma crítica à teoria das ideias de Platão, que foi aquilo que nós falamos desde o começo, né? E segundo Aristóteles, André é uma substância e sua espécie e os outros atributos de sua descrição são acidentais. Ok? Então, muito bem, né? Todo mundo aí conseguiu responder certinho essa questão. Realmente é a C, tá, gente? Para todo mundo. E aí, se a gente não conseguisse responder a C, aí a gente ia ter um problema. Mas então, enfim, se a gente conseguiu encontrar essa resposta, a gente conseguiu responder a nossa. É pra gente saber se a gente acertou. Agora, só pra gente terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer mais uma, porque às vezes, quando a gente fala sobre essa questão da relação de Aristóteles e de Sócrates, às vezes a gente fica com alguma dúvida, tá bom? Vou ler o enunciado, depois a gente responde sozinho, tá? Vamos acompanhar aqui, só pra gente terminar a nossa aula de hoje. Pode-se viver sem ciência. Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente. Pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último. Platão e Aristóteles marcam profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto, é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, refere-se a, ou seja, no texto, qual o pensamento de Platão e Aristóteles, então, de certa forma, estão relacionados, já que nós falamos agora que eles se separam, existe uma relação a algo que eles estão de acordo? Ou seja, nós falamos que a teoria aristotélica, ela é, vamos dizer assim, um antiplatonismo. Mas e aí? Eles estão de acordo em quê? Vamos tentar responder então aqui. Aí quem for achando a resposta, a mesma coisa. Vai colocando aqui no bate-papo. Não tá vendo o slide? Espera aí, que eu vou ter algum trem errado aqui então. Deixa eu olhar aqui. Foi o slide agora? Sim. Ah, ok. Quem for achando a resposta, vai escrevendo no bate-papo.
Dúvidas nessa questão? Então, olha só, todo mundo aí respondeu, né? Realmente é a letra E. Eu falei assim, ué, como assim? A letra E? Ó. Ou seja, existe uma compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Ou seja, por mais que os dois buscam caminhos diferentes, mas eles querem chegar no mesmo local, que é o encontrar a racionalidade e a verdade filosófica. Tá bom? Então, os caminhos são diferentes, mas eles querem chegar no mesmo lugar. Ok? Gente, olha só. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente está aprendendo a usar aqui. Eu espero que tenha sido proveitosa, né? Hoje eu tive aula com o 9º ano, eles foram mais participativos, eles conversaram, falaram, né? Vocês ficam aí caladinhos, aí a gente... Para o professor, é muito, muito difícil trabalhar aqui nessa questão, né, de online e tal, quanto mais a gente que não está habituado ainda. Mas assim, eu tentei planejar da melhor maneira possível, né? Tô aqui em casa, meu cachorro tá aqui no meu pé, enfim. Eu sei que a gente não tá passando pelo momento fácil, mas a gente não pode parar, né, gente? Vamos continuar. A gente tá trabalhando tanto pro Cristo Rei, a gente tá produzindo vídeo em casa, tá aprendendo a ser blogueiro, tá, enfim, fazendo várias coisas, né? E nada, sucesso pra gente e isso vai acabar em breve, tá bom? Vamos ser resilientes todos, vamos estar unidos, vamos pensar no próximo. E nada, semana que vem a gente se vê de novo. E olha só, dúvidas, o WhatsApp. Todo mundo conseguiu anotar meu WhatsApp aí no bate-papo? Eu tô vendo vocês escrevendo aqui. Foi sim, né? Jogador de LOL também. E é isso, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Eu tô trabalhando todo dia de manhã, tô online, mas à tarde, à noite, se quiserem me mandar, pode me mandar. Porque eu não tô fazendo nada, então eu respondo a qualquer momento, quanto mais vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau. Semana que vem a gente fala também sobre sociologia. É que essa semana, assim, eu coloquei só filosofia para ver como que ia ser. Mas foi legal, eu gostei da experiência, foi interessante. Eu acho que dentro daquilo dos nossos caminhos, o que a gente pode fazer, essa plataforma tá legal. A gente tá conseguindo se comunicar bem, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, e agora eu faço o quê? É só pausar? Pausar compartilhamento. Acho que é isso.